realmente para a arte, desse momento em que eu estava em contato, né, com os materiais artísticos e dando aula e trabalhando, foi entrar para esse lado da espiritualidade que a arte me levou. E aí eu consegui ver o que a arte trouxe para mim de bom, né? Essa consciência maior, um autoconhecimento, uma resiliência. A gente vai, através de pequenas coisas na vida, percebendo isso, né? E foi assim que eu comecei a perceber comigo e com outras pessoas. Oi, Cá, tudo bem? Outras pessoas, essa modificação na vida. E aí eu comecei a achar que a arte servia como uma terapia. E eu, durante um tempo, enquanto eu estava com a época da galeria, eu frequentei a igreja messiânica. E na igreja messiânica, para quem conhece os princípios da igreja, eles têm 3 pilares básicos que para você chegar até a divindade, é a agricultura, é o jurei, que é a aplicação com as mãos, que hoje a gente vai falar de reiki, que é semelhante, e a arte. E, inclusive, além de frequentar durante muito tempo, eu acabei sendo direcionada e fiz o batismo, como eles chamam lá e tudo. Então, foi muito interessante. E aí a gente consegue fazer essas associações, né? Da ligação da arte com a espiritualidade, né? Muita gente diz, né? A arte, ela purifica, ela liberta. E por que isso, né? Na verdade, porque ela faz esse contato com você mesmo. Então, para a gente começar falando sobre arte, eu queria falar, inclusive, um pouco do resultado da palavra mesmo, arte, o que significa, né? A palavra arte, ela vem do latim. E ela é sobre a capacidade, a habilidade que a pessoa tem de se expressar. Então, vou me expressar, vou usar os materiais artísticos para me expressar. E a criatividade nada mais é do que fazer existir, né? É concretizar, fazer existir alguma coisa, inovar que a pessoa estava desejando. Então, o que é interessante nisso aí, esse processo, né, de você conseguir concretizar e se expressar através dos materiais artísticos. Muitas vezes os materiais artísticos comuns que a gente consegue e está acostumado a falar, né? Arte, pintura, escultura, poesia, dança, música, né? Além disso, muitas pessoas, inclusive, acham outros materiais e acabam transformando esses materiais, que em princípio não seriam materiais plásticos, em arte. Por quê? Porque ela inovou. Ela criou uma expressão nova. E por que isso é interessante? Porque a criatividade, ela tem a ver com fazer existir. Então, você cria algo que vem de dentro de você e aí você transforma e você coloca aquilo para todo mundo poder ver, algo que sai de dentro de você. Por isso que ela é inovadora e por isso que ela é única. Porque nós somos únicos também, né? Então, a gente, quando vai fazer alguma coisa, por mais que a gente possa dizer que tudo, né, nada se cria, tudo se copia, mas porque tudo já existe no universo. As coisas todas já existem. O que acontece é que a gente entra numa conexão e ali você vai, na verdade, pensar em algo e colocar que já existe, mas dando a sua subjetividade, o seu eu interior. Por isso que não tem nada que vá ser igual ao outro, né? Por mais que você queira copiar ou fazer uma releitura, né, cara? Você não vai fazer igual, porque você é único. Então, nunca vai sair igual. E qual é a grande vantagem dessa habilidade, essa capacidade de se expressar? É porque você coloca para fora aquilo que tem de mais íntimo seu e você vai se reconhecer ali. Né? Por isso que ela é libertadora, porque muitas vezes a gente tem coisas que a gente faz na vida que a gente nem sabe que é. E quando você olha alguma coisa que você produziu, você fala, nossa, eu nem sabia que era assim, aí a gente começa a se surpreender com isso, né? Então, isso que é interessante. Agora, o que eu acho mais bacana, né, a gente falando sobre arte, o significado da palavra arte, que vem de ars, que vem do latim, não é? Que quer dizer justamente essa habilidade em se expressar.
O que eu acho mais bacana quando a gente começa a mexer com arte é a capacidade que a gente tem de criar na vida. Eu, quando comecei a trabalhar com arte, o meu sonho era pintar, e eu não pintava nada, eu fazia até promessa para pintar, uma coisa louca. Quando eu vi alguém fazer uma tela, eu ficava, meu Deus, como é que a pessoa consegue? Minha nossa, que vontade, não sei o que, eu achava aquilo uma coisa incrível. E não conseguia, era muito difícil, né? Até quando eu resolvi justamente, depois eu fazia os meus rascunhos, as minhas pinturas, comprava livrinho para começar a pintar, mas até que quando eu realmente dei o passo, né? Que eu comecei fazendo decoração, depois fui fazer desenho de observação, até que eu cheguei na Faculdade de Belas Artes, e dali para cá não parei mais, e aos pouquinhos a gente vai vendo como é que a coisa funciona. A coisa para acontecer a gente tem que fazer, né? E o que faz com que muitas vezes as coisas não aconteçam? O nosso medo, a nossa insegurança, né? A nossa baixa autoestima. E isso, como são energias de baixa frequência, a gente não consegue dar esse passo, né? Para melhorar, para mudar. Então a gente gostaria, mas por que não faz? Não faz porque está com medo, não faz porque está inseguro, não faz porque o outro vai falar, não é? Como é que vão pensar, como é que vão dizer. Então essa insegurança e esse medo é o que nos bloqueia, são energias de baixa frequência que bloqueiam. Então todo mundo é capaz de fazer. Às vezes as pessoas me perguntam isso, né? Nerusa, mas eu não tenho habilidade, não sou criativo. Gente, a gente só consegue fazer as coisas fazendo, né? Algumas pessoas vão um passo mais à frente do que outras, porque cada um tem o seu tempo, mas todo mundo chega lá. O importante é você fazer, né? O que ajuda muito, no caso meu, né, que dou aula de pintura, é você ter técnica, né? Porque a técnica, ela te favorece na forma de você se expressar, porque daí você entra com o lado estético da coisa também, né? Então a comunicação fica muito mais fácil, né? E fica muito melhor visualmente, então é mais fácil a comunicação. Mas qualquer pessoa pode fazer e se comunicar. E quando ela sabe e conhece técnica, mais fácil fica, como em tudo na vida, né? Então a gente ter a técnica, isso facilita. O que não quer dizer que eu aprendi a trabalhar. Tem gente que pergunta, você pinta, você faz. Eu faço pintura, mas a gente quando pinta, você faz em qualquer coisa. Você faz em xícara, você faz em prato de porcelana, você faz qualquer coisa, porque você já domina o material, né? Então, o que acontece? O pintor, ele pode pintar uma tela, ele pode escrever uma poesia, ele pode fazer o que ele quiser, porque ele começou a criar e ele vai, assim, sentindo segurança na sua expressão, né? E aí ele vai fazendo. Algumas coisas ele é melhor, outras nem tanto, mas a gente quer criar, a gente quer fazer, né? Esse que é o importante. Então, a criação e a técnica, ela ajuda e é, sobretudo, libertadora, né? E eu acho que o mais importante dos trabalhos que eu faço nas aulas de pintura é a gente poder passar isso para o aluno, que ele não vem ali simplesmente para pintar, né? Mas ele vem para poder ele se conhecer, ele ser melhor. Porque o que a arte faz na nossa cabeça? Ela abre as nossas sinapses todas, porque a ligação da mão com o cérebro é uma coisa interessante, que ele ajuda a aguçar a imaginação, ele ajuda você a ter uma consciência maior. Então isso é bom para a nossa vida, não é só para pintar, né? Isso é bom para tudo, porque você fica mais imaginativo, você fica mais criativo, né? Você fica mais autoconfiante, você tem consciência maior. Então, como é que eu faço para criar? Eu faço para criar criando, né? Veio alguma coisa na minha cabeça, na minha ideia, então eu vou lá e vou fazer. O que vai acontecer é que se eu não tenho técnica e não estou acostumada, isso vai ser mais difícil para mim. Mas à medida em que eu vou fazendo, eu vou pegando mais prática e aí vou me desenvolvendo, né? Diquinhas para quem, na verdade, não faz arte ou não começou ainda a fazer, coisas do dia a dia que a gente pode fazer, que ajuda o cérebro a se desenvolver. Por exemplo, estou acostumada a pegar o carro e fazer sempre o mesmo caminho. Mudo o caminho e faço outro.
Ah, eu pego sempre esse elevador, vai de escada. Entendeu? Então fazer coisas diferentes que é para você poder aguçar o teu cérebro, né? E a arte ela acaba fazendo isso. Então é interessante. Então você vai fazer uma coisa aqui, de repente você mudou, você não está gostando daquela porta que tem na sua casa, e você começa a fazer, como é que você vai fazer? Vai pintar, vai mudar a maçaneta, vai botar alguma coisa pendurada. Então as ideias elas vão surgindo, né? E por que isso é interessante? Olha só o que acontece com o nosso cérebro. Nós aqui ocidentais, nós tivemos uma educação cartesiana. A educação cartesiana, que é baseada na filosofia de Descartes, ela é baseada na razão. Penso, vou, logo existo. E os orientais, eles já tinham essa coisa de o lado espiritual, de trabalhar as emoções. Então, recentemente, né, a gente diz recentemente, porque coisa de 100 anos é recente para nós, né? O que acontece? A gente começou a juntar, porque nós, como seres, indivíduos, nós somos um todo. Nós somos razão e emoção o tempo todo. Então, não adianta, quando a gente ia para a escola, o que acontecia? Tinha que usar a mão direita para poder escrever. Por quê? Porque mão direita, lado direito do corpo, lado da razão, que é como nós somos ensinados. E o lado esquerdo do nosso corpo é lado de emoção. Por outro lado, no nosso cérebro é ao contrário, é como se fosse um X. O lado direito do nosso cérebro é o nosso lado emocional e o nosso lado esquerdo é o nosso lado da razão. Como a gente não está acostumado, porque nós não fomos criados em trabalhar as emoções, a gente não sabe lidar com isso. E aí onde entra a arte, porque a arte vai lidar exatamente com esse trabalho das emoções. Então a gente vai fazer essa ligação entre razão e emoção e sentimento durante todo o tempo. Vai circular nesse processo aí, né? Para ser um ser inteiro, tanto que o nosso centro aqui, os nossos chakras estão bem no centro do nosso corpo, fazendo essa ligação entre razão e emoção o tempo todo, né? Mas para a razão, a gente tem um histórico, né, de criação e pensar para poder fazer as coisas. E para trabalhar com as emoções, como é que a gente trabalha? Então é aí que a arte vai entrar para você ser criativo, usar a imaginação, ser resiliente, ser mais consciente, fazer melhores escolhas, mais autoconfiante, não só na arte, se você quer trabalhar com material artístico, mas na sua vida, né? Que é o que mais me importa. Então, quando a gente vem aqui para... Oi, Whisky, tudo bem, Arlete? Beijo! Então, aqui os alunos, quando vêm aqui, né? Tem aluno meu que está aqui na live, a gente sempre vai falar sobre várias coisas, né? A gente vai pintar, mas a gente vai trocar ideias e se precisar um reiki, uma água solarizada, um óleo essencial, porque o ideal é a gente trabalhar essa pessoa como um todo. Né? É isso que é importante para a gente poder trabalhar. Então eu acho, nesse aspecto, quando eu penso em dar aula, eu acho que não é simplesmente você vir e ensinar o aluno técnica, né? Isso aí, se o aluno quiser fazer, ele está cheio de livros por aí, de cursos que você compra e tem técnica. Eu acho que o mais importante não é só você aprender técnica, mas você usar a arte para a grande finalidade que ela tem, que é justamente essa capacidade de poder se expressar, se libertar e se purificar. Eu acho que esse é o grande legado da arte, que é onde nos torna pessoas melhores, mais resilientes, mais capazes, mais conscientes, enfim, de tudo aquilo que eu já falei, né? E quando a gente fala em criatividade, a palavra cuore, que vem do coração, ela é justamente onde estão os nossos sentimentos. Então a arte, ela vai mostrar esse sentimento, colocar para fora, né, aquilo que a gente quer. Por isso que a gente fala que é quase uma catarse, né? E por mais que a pessoa não queira, né, se revelar, ela vai se revelar, não tem jeito. Na arte terapia, quando a pessoa não quer falar, ou muitas vezes ela fala e aquilo não bate, porque a fala ela está ligada à razão, então ela pensa para
para dizer, né? E na hora de fazer arte, não, por mais que ela pense, ela vai se revelar, não tem jeito, né? E aí vai se colocar e ali a gente vai trabalhar uma emoção que muitas vezes ela tá querendo, né? Saber como faz ou não. Então, esse é o resultado, né? Desse ser pensante, flexível, tirando esses medos, esses bloqueios, para ser uma pessoa melhor para ela mesma na vida, né? É isso que a gente quer. Então, a arte e criatividade trabalhando juntas, e quando você quer se tornar uma artista mesmo, e aí você vai aprender técnica e vai usar a estética, que é uma capacidade justamente de comunicação melhor, porque na estética você tem ali formas, cores, linhas, para ter uma coisa de beleza e harmonia, para poder ser mais fácil de você se comunicar, né? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer mesmo sem ter técnica, né? Mas a técnica vai ajudar. Então, nesse aspecto, é muito interessante. Então, as aulas, elas se baseiam, para mim, justamente nesse aspecto, né? De você ensinar, mas de você saber e querer que o aluno evolua nesse sentido,